Sejam todos bem-vindos ao Literalmente Analisando, um podcast sobre literatura e análise. Eu sou Samuel. Eu sou a Lavi. E nós vamos apresentar hoje sobre O que será? a jornada do herói. E foi um tema que a gente jogou no Twitter, em uma enquete, na verdade, para ver o que vocês gostariam de ver, ou de ouvir, na verdade, no podcast. E esse foi o tópico vencedor. Então, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar de muitas coisas ao mesmo tempo, e eu estava indeciso, então vocês me ajudaram a escolher, porque vocês são muito legais. Inclusive, toda vez que a gente tiver uma dúvida agora, a gente vai correr pro Twitter, tá? Porque é assim que as coisas vão se resolver no momento. Porque tá todo mundo morto, tá? Pós início de semestre e Sim. pandemia, Bolsonaro, todas essas coisas ruins. E nós dois não sabemos decidir as coisas entre nós. A gente precisa de uma terceira opinião, porque senão não vai. Porque assim, quando a gente tá indeciso sobre alguma coisa, tipo assim, eu chego, Lávia, o que você acha disso? A gente faz isso ou aquilo? E a Lávia diz, não sei. E daí eu digo, eu também não sei. Então, é isso. É isso. Enfim. É isso. Mas antes de começar o tópico de hoje, eu gostaria de trazer alguns avisos paroquiais, porque é isso. No episódio passado, nós mencionamos o álbum American Idiot do Green Day, e nós falamos que ele tinha sido lançado nos anos 90. E isso foi calúnia, difamação com a banda Green Day. Sinto muito, banda Green Day. Na verdade, o álbum foi lançado em 2003, tá? Então fica aí a correção. E eu gostaria também de acrescentar, porque assim, a gente mencionou no episódio passado, que foi sobre rock operas, a gente mencionou o American Idiot como uma grande referência de rock opera dos anos 2000, certo? De recentemente, na verdade. Mas eu gostaria de mencionar são quatro? São. 4 álbuns também que vocês podem dar uma olhada, que também são rock operas, que são mais atuais para vocês saberem que existem. Então, Save Rock and Roll, que é do Fall Out Boy. Inclusive, tem uma música que é com Elton John. Então, eu acho muito bom, eu acho de bom tom vocês irem Muito escutar. pertinente. Isso. Esse álbum, ele tem... Todos os clipes do álbum, eles são uma história que se chama The Young Blood Chronicles. Então, eu acho legal vocês assistirem os clipes para entenderem a história. The Black Parade, do My Chemical Romance, que é um grande clássico emo, né? Não precisa nem comentar muito. O Danger Days, que também é do My Chemical Romance, cujo subtítulo é The True Lives of the Fabulous Killjoys, que esse título, ele também logo depois, assim, acho que... desculpa. Esse álbum, Danger Days, foi lançado em 2009, e em 2013, o Gerard, que é o vocalista, lançou uma HQ chamada The True Lives of the Fabulous Killjoys, que é a história do álbum. Então, quem quiser dar uma olhada, é bem interessante também. Eu jurei que você ia dizer que The Umbrella Academy era inspirado no álbum, eu já ia correr pra escutar, porque eu nunca escutei My Chemical Romance. Porém, eu li as HQs do The Umbrella Academy e eu sou apaixonada, então eu já ia correr. Quem é fã do Gerard Way vai gostar do The True Lives of the Fabulous Killjoys, porque é o mesmo estilo do Umbrella Academy. Tipo, o enredo, eu quero dizer, né? Porque eu acho que não foi desenhado pelo Gabriel Bá, mas é o mesmo escritor, né? Intrigada. É legal, é bem legal. Inclusive, os clipes desse álbum também são todos interligados, tá? Então é legal assistir. E, por último, How Do You Love das The Regrettes, que basicamente fala sobre um relacionamento que acabou. Basicamente é essa história. Então, quem quiser
Muito bom, inclusive, esse último, porque, assim, fiquei muito olhando pro nada, pensando sobre o álbum. Então, assim, escutem. Eu recomendo. 10 estrelas. Fiquei muito Duas triste. pessoas, olha só, Então, 2 pessoas com o coração quebrado neste momento recomendando pra vocês esse álbum, então vão lá escutar. Por favor. eu fiquei muito de coração partido, cara. Pelo amor de Deus. Assim, eu já tava triste, né? Aí eu fui Sim, escutar esse álbum, fiquei pior. pior, é isso. Então, assim, quem Escutam, tiver de coração partido, eu recomendo. Tido vai lá. Isso aí. Então, a gente vai começar o tópico de hoje, que é a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói, né? Que porra é essa? A jornada do herói é basicamente uma sequência de tópicos, vamos dizer, de acontecimentos que se dão em uma história. Mas como assim? Você que não conhece nada de literatura já deve estar, meu Deus, como assim tem uma estrutura? Pois é que é o seguinte, na literatura, na teoria literária, a gente tem umas certas ferramentas de análise, né? Uhum. Assim, não são análises que eu concordo, né? Isso é outra história. Daí depois eu vou falar minha opinião, né? Mas Aluno de letra sendo cancelado. aqueles que escolheu o tópico, aqueles que começou o tópico já dizendo que vai ser cancelado, mas tudo bem, né? Mas enfim, o ponto é que, tipo, tem várias ferramentas de análise, né, que seguem uma certa estrutura para, tipo, explicar certos fenômenos, certas formas, assim, conscientes ou inconscientes de um autor escrever. E, no caso, isso tem a ver com o estruturalismo e o pós-estruturalismo, né? Mas principalmente estruturalismo nessa parte. O estruturalismo foi desenvolvido ali pelos anos 60 e 70, e basicamente Levi-Strauss, que eu não sei falar o É nome dele, Strauss, eu desculpa, acho. também É, Strauss, né? Enfim. enfim, ele era francês, então Esse foda-se. infeliz, Mas, este enfim, inferno. e o Roman Jakobson, né? Então, tipo, esse estruturalismo, ele tem muito essa questão de dualidade. A dualidade entre todos os padrões narrativos. Natureza versus a cultura, a luz versus a escuridão, em cima e embaixo. Então, Uhum. a presença e a ausência são tudo oposições binárias que é visto dentro do estruturalismo. Mas isso foi muito importante para gerar o que a gente vai falar hoje, que é a jornada do herói, que foi a parte base, né, de tipo dessa análise do mito do herói, que tipo veio depois, sim, tipo esse estruturalismo ele foi formado em 1960, 1970. Mas o Herói de Mil Faces, que é o livro que eu vou trazer hoje para falar dessa ferramenta da jornada do herói, é dos anos 50, tá? Então, tipo, o estruturalismo vem depois, mas ele tem muito a ver com isso, com essa forma de como a gente vê a jornada do herói, né? Basicamente, tem vários tipos, várias formas de se analisar uma narrativa. Tenho as funções de prop, que são 31 funções nas quais tipo, uma narrativa se encaixa para ela ser explicada, vamos dizer assim. Então, tipo, por exemplo, tem ali a situação inicial, aí tem o herói, aí tem o vilão, aí tem isso, tem aquilo, isso dentro de um modelo de análise, né? Só que Uhum. eu não concordo com isso, porque justamente reduz muito o que a narrativa é, o que o romance é. Sim. Então ele é muito. É como se ele dissesse, tipo, olha, você fez uma receita de bolo, sabe? Só que na verdade não Uhum. foi bem isso. E ao mesmo tempo acontece o movimento contrário, que depois eu vou falar de Star Wars também como um exemplo, né, de jornada do herói, que é a pessoa pega esse modelo, vê todas essas ferramentas e constrói uma narrativa em cima das ferramentas. Então ela não constrói o plot, ela vê aquilo, o enredo e tal, e ela constrói a narrativa, sabe? Uhum. O que eu acho engessado, É. porque você não tá
você não tá, tipo, criando uma coisa criativa, É muito né? Você num não tá... padrão, né? Fica muito num padrão daí. Você usa uma coisa engessada, né? Sim. Porque a análise é engessada, porque justamente porque o estruturalismo ele foi feito para isso, sabe? Para analisar, para tipo ver o que é o que está acontecendo ali nessa situação ali, sabe? Uhum. Ela não é feita para tipo ter uma construção nela. Eu não sei se dá para Uhum. entender o que eu tô falando, mas tipo é muito, enfim, não gosto. E no caso, eu tô falando isso como uma pessoa que já foi muito fã de Star Wars, inclusive ainda gosto muito, mas eu reconheço isso, sabe? É por isso que existe, tipo, você pode gostar das coisas e achar elas um lixo, isso é normal. Enfim, É porque também eu gostaria de falar sobre isso, já que você tá falando sobre, né? Você pode gostar de algo e achar que é ruim, porque tem uma diferença de qualidade e apego emocional, né? Você tem um apego emocional com aquela coisa, não quer dizer que ela tem uma qualidade e uma relevância cultural, né? Então tem que ter essa separação também. sim. E tipo, eu vou falar assim, porque eu não vou focar em estruturalismo, na verdade, eu só usei como uma forma de trazer a ferramenta, no caso, parte da ferramenta. Uhum. O ponto dessa jornada do herói é que ela é muito com base na psicanálise, porque Lá vem. ela parte da questão do mito, né? Uhum. E a psicanálise você precisa ter um conhecimento geral de mitos, né? Uhum. Então vamos começar pelo fato de que do mito, do sonho, dessa parte aí, né? Porque a psicanálise, para quem conhece, ela é basicamente o estudo do inconsciente, em que a gente analisa. A gente não, porque eu não sou psicanalista, mas enfim, vocês entenderam. A psicanálise ela é a análise desse inconsciente. Então ela vê essas coisas que foram reprimidas, né? E que elas Uhum. precisam de descarga de alguma forma. E foi repercutida por Sigmund Freud, né? E pelos seus Uhum. seguidores, os dois mais famosos são o Carl Gustav Jung e o Lacan. Só que eu vou falar do Jung hoje, o que é triste porque eu não gosto do Jung também, mas tudo bem, para falar da jornada do herói eu preciso falar do Jung. Mas basicamente, o Freud ele trouxe na psicanálise porque antes da psicanálise não se tinha conhecimento do inconsciente, né? E a gente não Uhum. tinha assim noção do que acontecia quando a gente dormia, né, com os sonhos e coisas assim, porque antes tinha muito uma visão assim supersticiosa, então os sonhos significavam uma coisa específica que ia acontecer ou alguma coisa do tipo, mensagens dos deuses ou sei lá. Mas Freud trouxe mais a visão de psicologia mesmo. Como ele começou, na verdade, Uhum. como um cientista, como um cirurgião, né, como um médico. Então, ele viu o sofrimento dos pacientes por coisas que não estava visível. E, inclusive, vem daí, assim, a questão da histeria, e, enfim, que, ao contrário da crença popular, homens também podiam ser histéricos, né? Isso as pessoas não sabem, mas é. A psicanálise, então, ela trouxe o mito como uma forma de explicar o que estava acontecendo a níveis inconscientes com as pessoas, e não só com uma pessoa ou duas que estavam sofrendo histeria ou que estavam sofrendo algum tipo de estresse pós-traumático ou qualquer coisa do tipo, algum tipo de transtorno. Ele viu que os mitos eles traziam uma forma de explicação, porque o que é um mito? O mito eu sempre lembro de uma citação do Oceano do Fim do Caminho, que ele gostava de mitos não porque eles eram histórias, mas porque eles simplesmente eram. Uhum. Os mitos, eles existem, tipo, contando uma história, né? Eles contam uma história, ela é comédia, ela é tragédia, né? Então, ela Uhum. tem um herói, tem uma pessoa lá que é um herói ou um deus ou alguma coisa assim, e que acontece alguma coisa, algum tipo de desfecho para ensinar alguma coisa que, tipo, para mostrar alguma coisa, na verdade, nem tanto ensinar, porque ensinar é fábula, né? Mas, tipo, o mito, ele acontece. E ele aconteceu e ele explica alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, nossa, essa
Foi bem confuso, mas assim, por exemplo, na psicanálise temos o complexo de Édipo, que é o mais importante, é o mito mais importante, que é o Édipo Rei, que foi escrito pelo grego Sófocles. Basicamente, o filho, o Édipo, ele descobre, tipo, que o pai... na verdade, assim, né? Ele vai atrás para saber quem são os verdadeiros pais. Porque o pai dele soube de uma profecia que ele mataria, que o próprio filho mataria. E ele, para impedir isso, mandou o filho embora. Tipo, ele era bebê, assim, logo, tipo, mandou embora. Só que esse filho, ele ficou, tipo, com aquela coisa, poxa, eu preciso conhecer meus pais. E daí ele foi atrás. Só que ele encontrou um velho no caminho, né, pro reino que ele tava indo questionar. E, tipo, matou o cara. Beleza, chegou lá e, tipo, ele... Agora eu esqueci uma parte, assim, mas ela, basicamente, ele se tornou o cara mais importante daquele reino e ele acabou casando com a rainha. Depois ele ficou sabendo, né, porque ele queria saber quem matou o pai dele, porque daí ele descobriu que o pai dele tinha sido assassinado. E ele descobre que esse cara que matou o pai dele era ele mesmo. O velho que ele tinha visto na estrada era o pai dele. E que ele tinha casado com a mãe dele. Então, logo depois, assim, ele ficou louco com essa ideia e ele arrancou os próprios olhos e tal. E a mãe dele se matou. Eu acho que foi essa a história. É bem pesada, enfim. Mas a questão... É que assim, né? Todos os mitos gregos são meio que pesados. Sim, porque eles são, tipo... são tragédias, né? Esse é um grande Sim. clássico de tragédia. Essa questão do Édipo, ela se repete em toda a humanidade, segundo Freud. Que eu não concordo também, porque a gente vive numa sociedade ocidental, cristã, bipipi, popopó, embora Freud era judeu, eu sei. Mas, assim, a gente vive num contexto, né, que é eurocêntrico e agora focado nos Estados Unidos também, hoje em dia, mas, tipo, principalmente eurocêntrico, né? Então, isso, para mim, é meio etnocêntrico, né? Você pensar que toda a humanidade tem esse complexo. Mas, enfim. Já cancelando, enfim. Mas, mas o ponto do complexo de Édipo é que, tipo, não é que, assim, a criança, ela nasce e já fica com raiva do pai e quer ficar com a mãe nesse sentido. Não é algo que, tipo, que é controlado, tá? Não é algo consciente, não é algo que, tipo, a criança vai lá e vai fazer isso ou qualquer coisa assim. É só que, tipo, a criança, ela tem isso dentro dela, só que ela não entende. Por que que isso acontece? Certo? Então, tipo, é uma coisa muito, muito inconsciente que não deve ser trazida também enquanto ela está na infância. Nem, assim, só mais tarde, assim, quando já é adulto ou algo assim, quando já tem essa formação da infância e enfim. Porque senão ela cresce coisada, ela cresce zoada, né? Então, tipo, Sim. essa questão do complexo de Édipo tem muito a ver com a questão sexual, né? Com o descobrimento sexual da criança e tudo mais, a gente tem a fase oral, a fase anal e essas coisas assim, enfim, não é o ponto, mas o que eu quero dizer é o mito do Édipo é tão importante, né, para a psicanálise. Assim, não é uma ciência, né, a gente sabe, né, é uma teoria, assim como a teoria da relatividade, né, e da gravidade, mas enfim, é uma teoria. Mas é um mito que é importante e que serviu de grande importância para outras teorias que vieram depois desmantelar isso, por exemplo, com Deleuze, que trouxe o anti-édipo, e, enfim, toda a questão dos pós-estruturalistas também, que né, trouxeram outras teorias, outras formas de visão, até o próprio Jean Piaget, e, tipo, tantos outros psicólogos e psiquiatras, enfim, né? Essa questão Por que eu estou trazendo a psicanálise aqui? Porque a jornada do herói, ela é um mito, basicamente. Ela
como eu falei dos mitos gregos e os mitos romanos também, greco-romanos, os gregos e os romanos tinham muito essa questão de ter um herói que seguia um padrão, assim. Só que não era um padrão que era visto, tipo, muito, assim, aberto a... Assim, visto, né, conscientemente. Então, o Jung, ele trouxe a questão do mito para dentro da psicanálise também, na questão de ver que os pacientes dele tinham vários sonhos que eram pertinentes nessa questão do Édipo, sabe? A questão do complexo de Édipo na vida dessas pessoas. Então, o mito, ele é externo, ele é universal, vamos dizer, na teoria, tá? Não é algo que eu concorde. Mas o sonho, ele é visto na esfera individual, sabe? Por exemplo, teve um que eu li que ficou bastante na minha cabeça, ficou vivendo na minha cabeça sem aluguel. Era um cara que tinha sonhado com um sol. Era um sol e ele era devorado por um leão, sabe? E isso ele contou pro Jung, no caso, e o Jung descreve isso como a morte do ego, sabe? Porque, tipo, o ego é representado pelo sol e o leão é uma forma de representar a pessoa em si, né? Tipo, não, porque o ego é visto como um inimigo, geralmente, né? A gente vê o ego como um inimigo. Os mitos, então, eles têm essa importância para nós, para a gente identificar essas coisas, sabe? Numa esfera individual. Então, assim, coisas que aconteceram com pessoas lá naquele tempo da Grécia Antiga acontecem conosco em esfera individual, em escala muito menor, sabe? Porque a gente não envolve deuses, obviamente, nem guerras, nem coisas do tipo, mas a gente envolve questões do dia a dia, né? Questões, por exemplo, de carreira, como por causa do capitalismo tardio, coisas assim. Enfim, isso nos leva, tipo, à jornada do herói. Assim, pra gente entender o que ela é, a gente precisa ver quem a compõe, principalmente, que é o herói. Quem é o herói, né? O herói é aquele que conseguiu vencer as suas limitações históricas, pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas humanas. E venceu alguma coisa, né? O herói é aquele que conseguiu conquistar uma coisa que ele nem sabia que ele conseguiria e que, tipo, numa escala social, isso é importante. Ele, tipo, é como se ele fosse, tipo, cotidiano, uma pessoa comum, assim, né? Só que ele precisa passar por provas e coisas que vão além do imaginário dele. Prometeu, por exemplo, ele é um exemplo de herói no mito dele, né? Ele é um titã, ele é deus do fogo. Ele foi, assim, o criador do primeiro dos homens. Ele era um titã que morava, assim, na Terra. Ele não morava com os deuses. Ele foi aos céus, roubou o fogo, que pertencia apenas aos deuses, e voltou à Terra com o fogo e deu esse fogo aos primeiros homens, né? Que ele criou a partir do barro. Então, ele, à sua maneira, é um tipo de herói. Jazão também é um... Jazão, com a história do Velocino de Ouro e tal, ele também é um herói. Embora eu odeie o Jazão, o primeiro boy lixo da história da humanidade, mas tudo bem. Sim! Minha Concordo. ideia não estava errada! O A gente também Enéas pode. também. A gente também pode citar alguns heróis mais modernos, né? Porque o pessoal pode não entender através de mitos. A gente tem a jornada do herói muito presente na cultura pop hoje em dia. Então, Harry Potter, por exemplo, é um grande exemplo da jornada do herói. Sim. O Luke Skywalker é também. Sim, Anakin Luke Skywalker Skywalker. também. Inclusive, eu Sim. quero comentar dessa diferença entre os dois, porque a história deles é exatamente a mesma, mas oposta, ou polar oposto, sabe? Mas enfim, eu tava trazendo os mitos porque eles são importantes para, tipo, para entender de onde vieram os primeiros heróis, né? Os primeiros heróis são esses, eles estavam vivendo, tipo, uma vida comum, normal e tal, e do nada tiveram que entrar em uma coisa louca pra, tipo, beleza, a gente vai
fazer tal coisa. Daí eles ficam, tá, como assim? Tá, beleza, agora eu tava, sei lá, que nem até me lembra o Guia do Mochileiro, porque o Arthur Dent tava lá, tipo, impedindo que a rua dele fosse, né? Como é que é mesmo? A Ele tava casa dele impedindo ia ser a casa derrubada. dele, isso, fosse derrubada, e daí Isso. ele tava deitado lá, e daí do nada ele precisou ir pro espaço sideral, sabe? Tipo, é essa Sim. a ideia do herói. Tipo, ele tá lá vivendo uma vida normal, do nada ele precisa sair pra fazer alguma coisa, sabe? E é a mesma coisa, Uhum. tipo, com o Jazão, é a mesma coisa com Prometeu, tipo, esses deuses tinham, tipo, uma vida comum, só que, tipo, do nada tiveram que fazer outra coisa que fugia do comum para essas pessoas, para esses deuses. Então, é basicamente Sim. isso. Outra coisa que eu queria comentar, que a gente estava falando anteriormente do estruturalismo, né? E essa forma de colocar a narrativa numa caixinha, basicamente, uma receita de bolo. A jornada do herói meio que virou isso, né? Porque a gente vê na cultura pop muito o mesmo uso de tem esse garoto normal, ele descobre que tem poderes, ele passa por vários desafios para conseguir um objetivo. Então a gente tem muito esse uso exagerado da jornada do herói na cultura pop hoje em dia, né? Sim, então, é esse o ponto que eu queria chegar agora mesmo, exatamente. Muito obrigada por ler minha De mente. nada. Porque, assim, tem a questão do. Porque, assim, a pessoa que eu peguei a referência para fazer isso aqui se chama Joseph Campbell, que escreveu o livro O Herói de Mil Faces, em 1949. Uhum. E ele que descreveu essa questão, quem que é o herói, de onde vem essa ideia toda? Vem ali do complexo de Édipo, da psicanálise, pipipi, popopó, beleza, tá. Só que ele vem com essa ideia, tipo, errada, que também é do Jung, de monomito. O que é o monomito? O monomito é todos os mitos, todas as mitologias do mundo são Olha a só. mesma e compõem a mesma esfera mitológica. Então, tipo, todas elas são uma história só. Mas isso, como eu já falei antes, é etnocêntrico porque você Uhum. apaga o histórico de todos os povos do mundo em virtude de uma, uma mitologia que só existe no Ocidente. Em uma parte do Sim, Ocidente, aliás, inclusive, porque muitas mitologias foram apagadas da história por, com certeza. por causa dessa mitologia original, que é a mitologia que compôs a sociedade eurocêntrica que nós conhecemos hoje, né? A Sim, mitologia, por exemplo, asteca, ela não. Eu não gosto nem de falar mitologia, porque são povos de verdade, né? E a gente não fala sim. mitologia cristã, porque E são as pessoas já crenças, vêm com né? 30 pedras na mão e já dizem assim: não, então, a gente ainda tá aqui. Sim, aqueles povos ainda estavam aqui, estariam aqui se vocês não tivessem matado todo mundo, sabe? Pois é. Então, tipo, é por isso que eu tenho minhas críticas, eu não gosto desse tipo de pensamento do monomito, porque apaga muito as culturas dos povos originários, não Originários. só das Américas, mas também de outras partes do mundo que sofreram com a colonização europeia e de outros países também. Mas, Sim. tipo, também, assim, eu não gosto porque é muito, como se diz, biased, eu esqueci como fala isso em português. Não faço a mínima ideia como se fala isso em português. Mas, tipo, é como se fosse, tipo, você não tá vendo isso de uma Os forma dois lados. parcial. Você não tá vendo isso, É, tipo, você tá vendo isso de uma forma parcial, tipo, porque a pessoa que escreveu isso, que bolou essa teoria, no caso, era um homem branco católico, enfim. sim. Cis, hétero, papapá, papapá. E o Jung, ele fechava com nazi. Então, assim, eu não acho que não acho que a teoria deles assim sirva de muita coisa nesse sentido, assim. Ele é Sim. interessante como análise, tipo, para certas coisas, porque a gente vê que existe certas coisas na nossa sociedade atual que se caracterizam dessa forma como eles descreveram.
porque a gente tá numa sociedade ocidental, papapá, papapá. Só que pegar isso para analisar outras coisas, que nem tem umas partes que o Campbell fala das sociedades, nem do budismo, fala de Muhammad, fala do Alcorão e fala também de Moisés. Então, tipo, é muito. Ele pega muito a visão dele, as crenças pessoais dele, para analisar o que a gente sabe em teoria literária, que isso é impossível de, tipo, você tirar essa parte de, né, desvincular a sua visão de mundo, que eles não admitem isso, sabe, na teoria. Eles falam como se isso fosse uma verdade universal que todo mundo devesse aceitar, quando não é bem assim. Isso é muito geral da academia, né? Porque não só da análise literária, você vai ver isso em toda a academia e isso é muito triste que acontece, né? Porque a pessoa diz, não, olha, eu coloquei isso daqui, eu tô vendo da minha visão, mas isso daqui é verdade. Ninguém mais é a verdade, a minha é a verdade, né? Sim, sim. E sabe, bem isso, porque enquanto eu estava lendo de novo a introdução do livro para esse episódio, tem uma parte que ele fala assim, quando ele vai falar do herói, para descrever o herói, ele fala que os poderes divinos procurados e perigosamente obtidos, segundo nos é revelado, sempre estiveram presentes no coração do herói. Ele é o filho do rei que veio para saber quem é. E, tipo, e fala sobre filho de Deus e coisa assim. Tipo, ele literalmente cita filho de Deus. Então eu fiquei muito olhando assim, pensando, cara, você tá descrevendo Jesus, basicamente. E, tipo, isso eu tenho vontade de rir, mas ao mesmo tempo é, tipo, meio... porque eu... Frustrante. É porque, assim, é como se ele dissesse assim, todas as histórias são basicamente Jesus Cristo, sabe? Sim. Porque se Sim, você sim. analisar, tipo, eu fiquei pensando depois, assim, sobre isso, se você analisar a narrativa de Jesus de Nazaré, é muito a jornada do herói também. Sim. Então, tipo, é o herói que, tipo, ele nasce, assim, e tal, só que a grande exceção aqui é que ele não tem, tipo... ele não tem uma chamada de herói, ele não tem, assim, ele já tem conhecimento, né? Que eu me lembro das aulas do colégio. Ele já sabia que ele era filho de Deus, ele já nasce sabendo daquilo, né? Tipo, a missão Sim. foi dada a ele antes, né? Ou algo assim. Talvez porque a chamada foi para Maria, né? Na verdade, mas enfim. E, tipo, toda a questão, assim, toda a história dele é basicamente a jornada do herói. E eu vou descrever, tipo, agora, basicamente. Tem todos os passos aqui. A jornada do herói basicamente se compõe em 17 passos e ela é dividida em 3 partes. Antes de começar, eu gostaria de perguntar, Lavi, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, falar, perguntar, não sei? Eu acho que neste momento não, eu estou plena. Então tá bom. Porque assim, eu tava meio nervoso pra gravar essa primeira parte por causa da teoria. Mas enfim. Sim. Então tá. A gente vai começar agora, então. O que é a jornada do herói? Quais são os passos para, tipo, para ver como essa jornada do herói acontece? No caso, mas por que que precisa de Ah, passos? Porque é uma receita de bolo, basicamente, que o cara sim. criou. E, tipo, muito sobre, assim, análise, né? Ele criou isso para ser analisado. Tipo, a pessoa vai lá, tipo, ler um livro e ela vai perceber esses passos dentro da narrativa. Ela não. Ou então, se ela é o George Lucas e não tem criatividade, ela vai ver esses passos e vai dizer: isso daria uma ótima história. Sabe? Então, Vai basicamente copiar é e isso. colar. Enfim, basicamente é isso. Então, ele é dividido em 3 partes, essa jornada. É a parte 1, que é a partida, a parte 2, a iniciação, e a parte 3, o retorno. A partida ela é composta por 5 passos. O primeiro passo é a chamada para a aventura. Então, basicamente, nesse passo, o herói, ele tá vivendo a vida dele lá, tipo, sei lá, lendo, piriri pororó, ele tá lá de boa.
E aí acontece alguma coisa que, tipo, o faz questionar o que tá acontecendo ali em razões de sociedade ou em razões, tipo, dele mesmo, não sei o quê. Eu vou pegar Star Wars porque é isso, é o exemplo que eu tenho mais na minha cabeça e foi os filmes que eu mais assisti na minha vida, provavelmente. A chamada pra aventura do Luke é basicamente, tipo, o conflito que ele tem, né? Na verdade, o conflito interno que ele tem sobre, tipo, eu não quero ficar nessa fazenda dos meus tios e eu quero sair. Uhum. E a chamada dele é basicamente quando ele adquire os droids, né? Que é o C-3PO e o R2-D2. E nela vem, tipo, uma... Eles ficam falando sobre um tal de Ben Kenobi. E, tipo, que eles querem ver o Ben Kenobi. E ele diz, tá bom, vamos lá. E ele vai lá. Atrás dele, tipo, do Kenobi, Obi-Wan, que eles falam, né? Mas ele chama de Ben. E então descobre-se que o Obi-Wan era um Jedi, né? Um Jedi Uhum. aposentado. E essa, um dos droids, no caso do R2-D2, tem a mensagem da Princesa Leia pedindo ajuda, né? E aí a gente vai, tipo, tá indo pro segundo passo, que é a recusa do chamado. Porque Obi-Wan recebe assim, o chamado lá, que ele diz, precisa de ajuda, não sei o quê. E ele diz pro Luke, por que você não vem comigo, sabe? E o Luke fala, tipo, eu não posso, porque eu tenho que cuidar da fazenda e não sei o quê. Depois ele muda de ideia. Porque coisas estranhas acontecem. Aí chega no próximo passo, que é a ajuda sobrenatural. A ajuda sobrenatural pode ser também, tipo, algo estranho acontecendo. Tipo, alguma coisa, tipo, que o faz mudar de ideia sobre a recusa, né? E aí que no Star Wars muda um pouco a figura, porque ele troca. A ajuda sobrenatural vem depois da travessia do primeiro limiar, que são os dois passos ali, o terceiro e o quarto Uhum. passo. A travessia do primeiro limiar é quando ele, tipo, muda de ideia, muda de opinião sobre aquilo que ele quer fazer. E a ajuda sobrenatural é quando basicamente aparece o cara, a pessoa que vai ajudar ele. Geralmente é representada por uma pessoa mais sábia do que ele, ou alguém que, tipo, aparenta ter um tipo de conhecimento maior do que ele tem sobre aquilo, sobre o que ele precisa fazer. Uhum. Então, no Senhor dos Anéis é o Gandalf, em Rei Arthur é o Merlin, no Star Wars é o Obi-Wan. O Obi-Wan é engraçado, né? Porque ele cumpre esse papel tanto na história de Luke Skywalker quanto do Anakin. Isso é interessante também. Uhum. Mas enfim, na barriga da baleia, que é o último passo da primeira parte, é basicamente uma referência à história bíblica de Jonas, em que ele fica preso na barriga da baleia, ou do peixe, no caso, porque ele foge do chamado, vamos dizer, do chamado do eterno, porque ele não queria cumprir aquela missão, e ele fugiu. E a baleia o devorou. E ele ficou escondido dentro da barriga da baleia, e o Eterno lá o chamou de volta e ajudou ele a sair de lá. E daí, depois disso, ele vai, tipo, atrás dessa aventura que ele precisava cumprir, desse chamado que ele precisava cumprir. Então, no caso de Star Wars, por exemplo, a barriga da baleia é ele sair do lugar que ele tá para se render ao desconhecido. Às vezes é Uhum. mais, tipo, na barriga da baleia, às vezes é bastante disruptivo, então é bastante doloroso, como por exemplo na trilogia do Anakin, essa parte é vista, tipo, que me vem bastante na cabeça no segundo filme, que é o Ataque dos Clones, que ele chega tarde quando a aldeia que ele cresceu e em que a mãe dele mora foi destruída e a mãe dele morre nos braços dele. Esse é o momento barriga da baleia do Anakin, no caso. Porque uma coisa grande acontece e, tipo, isso forma uma destruição, vamos dizer, de uma crença que ele tinha antes de que ele não era apto ao serviço,
sabe? Ao serviço dessa aventura, no caso, sabe? E é ali que o Anakin, por exemplo, ele decide que ele vai continuar como um Jedi. Se eu não me engano, quem quiser me corrigir, pode me corrigir, eu não lembro mais. E do Luke é quando ele decide ir com Obi-Wan para ajudar a República, a Resistência. Essa é a parte 1, que é a partida, né? Que é quando ele decide que ele está apto a ser um herói e participar dessa aventura estranha que o aguarda. Então começa a parte 2, que é a iniciação. Ela é dividida em 6 pontos. A iniciação ela é muito sobre o grande conflito, né? O conflito tanto interno quanto externo. Então, a estrada de provas, então é todos os conflitos que esse herói encontra no seu caminho. Então, tipo, por algum motivo na minha cabeça começou a tocar aquela música de criança da Chapeuzinho Vermelho, que é tipo, a estrada é longa e o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto, é mais ou menos isso. E, tipo, com essas provas, assim, ele vai, vamos dizer, aumentando o seu nível de peripécia, vamos dizer, de força, de inteligência e não sei o quê. O encontro com a deusa, então, eu não entendi por que esse nome, mas, tipo, aparentemente psicanalistas têm muita noia, principalmente os que seguem o Jung, eles têm muita noia com mulher, o que faz muito sentido porque Jung era um mulherengo do caralho, e, tipo... Desculpa, tinha que comentar. Enfim. Inclusive, eu quero comentar que esse bandido roubou a parte da tese de doutorado de uma seguidora do Freud. A questão de animus e anima foi roubado de uma seguidora de Freud. Quem quiser assistir o documentário dela, Sabina Spielrein, tá? É isso, fica a dica. Enfim, é que eu não sei se quem lembra do episódio passado que eu comentei do Jung sobre a questão da morte e da vida, que começa no útero, a gente sai e a gente começa na água. E tem muitos rituais de vários povos em que o morto ele é colocado no rio para seguir até o mar e voltar ao útero, vamos dizer, porque a morte seria uma forma de voltar. Então, o encontro com a deusa seria isso, sabe? Seria a questão de, tipo, conseguir um item que assim, aparece do nada, assim, na vida dele. Tipo, pode ser um encontro literal com uma moça, no caso, que liga com o próximo passo, que é a tentação. Mas que no caso de Star Wars porque ele conhece a Leia, né? Mas também pode ser, tipo, ele encontra um objeto ou alguma coisa mágica que o ajuda em seu caminho com alguém que, tipo, com uma pessoa que é side, sabe? Que tá ali do lado, como se fosse uma side quest, Sidekick. sabe? Isso, tipo isso. Eu gostaria de comentar que você falou sobre, né, o nome ser o encontro com a deusa, que você não sabe por quê. Isso me lembrou Rei Arthur, porque literalmente a espada entrega ele pela moça do lago, né? Então tem tudo, a água ali, tem a moça, a deusa, e é o objeto que liga ele, a aventura dele, é a espada. Então isso me lembrou do conto do Rei Arthur, no caso. Isso, exatamente. Agora que você falou, eu tô me lembrando da história, realmente. É Morgana, né? Morgana, a fada. Sim, a Morgana Le Fay, que é a tia dele no caso, né? Vai ser revelado depois isso. Mas enfim. Spoilers de sei lá quantos mil anos. Mas enfim. Sim. Enfim, e com isso, né, a gente vai pra sintonia com o pai. Basicamente a sintonia com o pai, eu achei engraçado esse nome também. Mas ele é que essa questão, como eu disse, né, como é uma cultura greco-romana, como é tudo desse sentido, é bastante binarista, né? Bastante homem e mulher, o feminino e o masculino, né? Esse momento, ele é basicamente, tipo, o conflito, né? É a parte do clímax que a gente chama, né?
é a sintonia com o pai, porque, assim, lembram quando eu falei sobre o complexo de Édipo, né? Quando ele descobre que foi ele mesmo que matou o pai, que ele está com a própria mãe e tudo mais, e ele arranca os próprios olhos, é basicamente isso, é esse ponto-chave da história, esse ponto de conflito, esse ponto em que, tipo, ele percebe, ele descobre alguma coisa maior, né? No caso de Star Wars, eu, pelo menos, me lembro como a revelação do Anakin como pai de Luke, né? Então, tipo, aquele momento famoso, né? Luke, não é Luke, ele não começa assim, não, eu sou seu pai, né? Sim. Então, a sintonia com o pai, literalmente, tipo, porque também, assim, aquela coisa de inconscientemente, né? A gente, segundo a psicanálise, né? A gente reflete essas características do complexo de Édipo. Então, assim, uma mulher, a gente, né? Segundo o complexo de Édipo, a gente procura, tipo, características que a gente vê na nossa mãe que são boas, que a gente vê como boas, a gente vê em outras mulheres como boas. A mesma coisa com o pai. E a gente constantemente tem conflitos, né, com outros homens, por exemplo, se há um homem e ele tem conflitos com outros homens, é com essa questão mal resolvida com o pai, sabe? Segundo a psicanálise, é claro. Então, tipo, eu acho que é bastante psicanalítico também, tipo, trazer o encontro com a deusa, a mulher como tentação, a sintonia com o pai. Isso tudo é bastante, tipo, conflito, é bastante psicanalítico, né? Bastante inconsciente ali. Então temos a apoteose. O que é a apoteose? É basicamente assim, o ponto-chave, chave da história que você, tipo, tem esse conflito e o herói percebe a verdade. É basicamente, tipo, a percepção, né? A sintonia com o pai e a apoteose, eles estão super juntos, porque eles são tudo no mesmo momento, é uma tacada só, né? E a grande conquista, que é, tipo, a questão é resolvida da aventura. A motivação da aventura é cumprida. E isso finaliza a iniciação. A parte 3, que é o retorno, ela tem 6 passos. E basicamente eu acho interessante agora, olhando, porque a trilogia de Star Wars, para quem conhece a original, é Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca, O Retorno dos Jedi. Então, assim, nem para disfarçar esse homem consegue. É isso que eu tava pensando, Enfim, inclusive. né? Tem a recusa do retorno, que é basicamente isso, tipo, o herói não vê motivos para ele voltar para a vidinha normal que ele tinha. Então ele quer ter outra coisa. Ele quer ou continuar no mesmo lugar que ele está ali, ou ele quer fazer outra coisa. O escape ou o voo mágico é basicamente tipo acontece alguma coisa, o herói está em perigo e ele precisa sair dali, porque ali ele não pode ficar. E o resgate do herói, que é basicamente tipo, os sidekicks, né? Resgatando ele desse lugar. Então, tipo, se você ouviu isso e pensou em qualquer assim, narrativa, você tá certo, é isso. Porque se você pensou em Star Wars, se você pensou em O Hobbit, se você pensou em Senhor dos Anéis, Moby Dick, não sei, tá certo, é isso. Exato. Enfim, o que mais? E também no Oceano no Fim do Caminho, eu pensei quando eu estava lendo sobre, porque eu vou dar um grande spoiler, mas basicamente quando ele está no lago, no oceano de Light Hempstock, ele entra no oceano, né? E ele, tipo, ele não quer sair porque ele pensa, poxa, mas por que eu estou tão aconchegante aqui, não sei o quê. E ela diz pra ele depois assim, não, isso iria te destruir, você nunca estaria, tipo, em um lugar só, você sempre nunca teria, tipo, o amontoado de átomos necessários para formar você de novo, sabe? Isso é muito sobre, tipo, o retorno ao útero, né, que inconscientemente Sim. todos nós temos, e nós teremos quando morremos, no caso. Mas, enfim. Falar de psicanálise é muito crise existencial, inclusive, tá? Para quem se interessa, já fica o aviso. Você
vai ter muita crise existencial. Ainda bem que eu sou burra. Inclusive foi esse o motivo pelo qual eu parei de estudar psicanálise. Eu estava até fazendo aula de psicanálise para fazer o mestrado na UFSC. Só que eu tive que parar porque eu realmente não tive condições mentais e psicológicas para continuar, infelizmente. Mas é um assunto que eu amo muito. É muito interessante. Mas é aquele negócio, né? Você começa a estudar isso, você começa a pensar nisso, você rever tudo tua vida, você vai querer morrer, né? Basicamente, é. Enfim, ainda mais eu que tenho tanto trauma. Enfim, não vem ao caso. Sim. Mas, enfim, o final do retorno, então, é a travessia do limiar, então ele volta ao mundo que ele começou, ou ao mundo que faz sentido para ele, que, assim, no caso de Star Wars, não é o mesmo mundo, porque ele não volta à fazenda dos tios dele, mas ele retorna, tipo, ao que faz sentido a ele naquele momento, que não é distante, sabe? Ele retorna a... Como se ele retornasse, tipo, a familiaridade, sabe? Tipo, a Leia, por exemplo, que é... Sim. Bom, é a irmã dele, spoilers. Mas, tipo... Mas, enfim, spoiler de mais de 40 anos, me poupem, né? Mas, enfim. Sim. E e daí fica no Mestre dos Dois Mundos, então ele... Como o Luke, por exemplo, ele se torna um Jedi, né? Então ele continua sendo aquela pessoa que começou a aventura, só que ao mesmo tempo não é, porque essa questão de Jedi e tal alterou ele. Ele mudou bastante, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Então ele continua com esses dois mundos dentro dele, sabe? E a liberdade para viver. Então ele vai fazer o que ele quiser da vida dele, sabe? Basicamente é isso. É essa jornada do herói. Muito interessante. E como você comentou ali sobre o Oceano no Fim do Caminho, eu fiquei pensando sobre outro livro do Neil Gaiman que eu acho que se encaixa muito na jornada do herói, que é Lugar Nenhum. Sim. Porque ele tem esse encontro com esse mundo escondido, né? Que é o Lugar Nenhum, uma terra completamente escondida embaixo de Londres, e daí depois ele tem o retorno à vida em Londres. E é uma vida diferente, porque agora ele consegue ter uma visão diferente do mundo. Então, toda aquela jornada, ele mudou ele. Você falando sobre o final do Luke, por exemplo, me lembrou disso. Porque tem toda essa mudança, tem um retorno à familiaridade, mas tem essa mudança de visão do mundo também, né? Que o herói ganha no final da sua história. Sim, é bem isso. Tipo, e tem, assim, o Neil Gaiman tem outros livros, né? Os livros do Neil Gaiman, eles foram mudando muito com o tempo. Tem muita jornada de herói. Mas mudaram muito com o tempo. Porque, assim... sim. Deuses Americanos também. É uma puta jornada do herói. Tipo, se você lê, Nossa, demais sim. A jornada do herói. E por isso, talvez, que eu não goste tanto, porque eu peguei ranço. Mas, enfim... mas, assim, se a gente pegar outras o Oceano do Fim do Caminho é um grande exemplo também de jornada do herói. Mas, assim, tem o livro dele, Coraline, por exemplo. Eu não vejo como a jornada do herói, particularmente. Eu acho bem diferente, inclusive. É porque o de Coraline, ele não tem... Eu não sei explicar bem, mas ele é meio que o oposto da jornada de herói. Porque a Coraline, ela enfrenta perigos no mundo dela, né? Não é um mundo, assim, que tava meio escondido, porque tem a porta, mas ela enfrenta o medo da mãe dela, por exemplo, porque ela entra naquele mundo porque ela tem esse desgosto com a família dela. Então ela tem que enfrentar o porquê que ela não gosta da família dela, ela tem que descobrir por que a família dela é boa. Então é meio que uma jornada do herói ao contrário, talvez, eu não sei explicar muito bem. Eu acho que sim, eu acho que faz sentido. Sim, né, porque ela tem que aprender a gostar da vida dela como ela é, e gostar do mundo dela. E o perigo vem do mundo de fora, né? Não é essa aventura que ela vai ter que vai trazer esse mundo novo pra ela. Não, o perigo tá vindo de fora, né? Sim. Então é meio que o oposto. Sim, assim, a história de Coraline foi uma coisa que me chocou muito. Eu já falei isso aqui, eu acho que eu li... foi um dos primeiros livros, assim, que eu li que me assustou de verdade. Tipo, de verdade, assim, que eu fiquei com medo, de verdade. E é um dos livros que eu mais gosto. Até hoje é um dos meus livros favoritos, justamente porque ele segue um padrão que ele
é muito diferente dos outros livros que a gente está acostumado a ver, né? Principalmente os contos de fadas, né? Outro livro que eu queria comentar aqui, que segue o exemplo do Jornada do Herói, é Jane Eyre, eu acho que é assim que se fala, ou Jane Eyre. Eyre, tá, desculpa. Da Charlotte Brontë. Inclusive, foi muito visto na época, assim, muito meio assim, porque era uma protagonista, em primeiro lugar, segundo, que era muito mais empolgante do que os outros livros que estavam na época em alta, como o Grandes Expectativas, do Charles Dickens e coisa assim. Não fale mal de Grandes Não, Expectativas. eu não estou falando mal, eu gosto de Grandes Expectativas, eu gosto. É só que bateu de frente tá. porque eles são bastante diferentes. Sim. É por isso que eu estou falando. Quer dizer, os dois são meio que Jornada do Herói. Eu não acho, mas tudo bem. É que Grandes Esperanças é basicamente... Eu não lembro o nome, mas o nome do protagonista. Agora eu não sei. É Grandes Esperanças. Ah, tá, desculpa, gente, eu pensei em inglês. É que em inglês é Great Expectations, é Grandes Esperanças. Mas basicamente, eu não lembro o nome do personagem, mas ele tem essa jornada do herói, né? Porque ele passa por todo esse crescimento dele. A Jane Eyre é um pouco diferente, né? Mas eu não vou conseguir explicar meu pensamento, mas eu vejo os dois como jornada do herói. Enfim, só queria comentar isso. Eu tenho um grande amor por Grandes Esperanças, porque o livro é maravilhoso, embora tenha 600 páginas de muita descrição. Eu gosto bastante. Eu assim, recomendo pra todo mundo. Ele é muito... Não sei. Ele me dá um calorzinho no coração. Charles Dickens, em geral, embora ele fosse antissemita, tipo... em alguns pontos, assim, mas depois ele se desculpou e tudo mais. Inclusive, eu acho isso muito corajoso da parte dele naquela época. Mas, enfim. Eu queria comentar, então, assim, de outros livros que eu não vejo como Jornada do Herói. Que, tipo, porque, assim, como eu disse no começo, eu gosto de análise. Eu gosto de, tipo, ler sobre coisas que eu não concordo ou coisas que, tipo, eu vejo meio de cima. Pra ver qual é que é, mas também porque eu sou curiosa, a curiosidade matou o gato, mas a satisfação trouxe de volta. Eu não gosto de ver isso como uma forma de engessar a narrativa, porque eu acho que isso restringe muito a criatividade das pessoas e, tipo, quando você fica tentando encontrar isso em todos os livros que você lê, isso meio que acaba com a magia que é a narrativa e você não se deixa mais submergir, vamos dizer, não se deixa mais mergulhar na história. Então eu queria comentar, tipo, além de Coraline, que eu acho que é um grande oposto a isso, eu também queria comentar outro do Neil Gaiman, que é Os Lobos Dentro das Paredes, que é um livro infantil. Ícone! Esse livro é Embora tudo. eu não acho infantil de modo algum, porque eu também tive medo, mas tudo bem. Isso que eu já tinha 20 e poucos anos quando eu li, mas tudo bem. Basicamente, lobos que começam a viver dentro das paredes e expulsam a família de dentro da casa. Basicamente é essa história. Eu não vou dar muito spoiler, porque é uma história bem curtinha. Mas, tipo, não tem um herói especificamente na história. As pessoas que elas decidem fazer o que elas querem. É basicamente essa a história. Ela não foca, assim, em como as pessoas são heróis ou heroínas ou coisa do tipo, sabe? Ela só simplesmente é uma história sobre alguma coisa. Sim. E eu acho que é isso que a gente devia focar, sabe? Tenho desgosto por isso, sabe? Porque eu gosto muito de analisar, e por causa do podcast, principalmente também. Mas, tipo, eu não gosto dessa coisa de ficar procurando isso em todo lugar, como muita gente faz. Daí tem gente que vai dizer, tá, mas e o Dijak? O Dijak às vezes exagera. Mas ele faz análises boas, às vezes. Não sempre, mas às vezes. Mas é isso que eu quero dizer, assim, tipo, tem gente na internet agora, hoje em dia, que fica procurando a jornada do herói em todas as coisas e acha que, tipo, nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo e não sei o quê. Não, isso aqui é só um modelo dentre vários outros que existem, sabe? Que nem eu tava falando das funções de próprio. Tem também um outro que agora eu esqueci o nome, que, deixa eu ver, sim, é o modelo de Barthes e Bremond, tem um modelo do próprio com Greimas, então, tipo, que é, assim,
basicamente eu falei do estruturalismo por quê? Porque eles pegam esses conceitos, tipo, que nem da jornada do herói, coisa assim, para criar meio que uma gramática da literatura, sabe? Então eles usam essas ferramentas para tipo analisar mesmo, para servir de guia, vamos dizer. Só que como que nem a gente vê na linguística, a gramática ela engessa, né? A linguagem, a língua falada e tudo mais. E tem gente que acha que isso aqui é a grande verdade universal sobre tudo o universo e tudo mais, sabe? Só que não é bem assim, né? Gramática deveria servir de manual para ajudar e tipo, deveria ser mutável. E não deveria ser uma coisa assim, uma escrita em pedra, vamos dizer. Eu não vou nem entrar em toda essa questão da gramática, porque eu pessoalmente sou. E quando eu começo a falar de gramática, o negócio fica muito pesado e fico falando 2 horas. Mas Sim. basicamente eu concordo com você. E a gramática, ela é mais uma forma de manter uma certa norma para que todo mundo se entenda, né? Para que a língua não saia muito dos padrões e que, né, tenha basicamente uma receita de bolo, digamos assim, para como a língua funciona, uma receita de bolo geral, né? Mas também esqueci o nome do bendito agora. O Chomsky. O Chomsky explica sobre isso na linguagem universal, inclusive, na teoria dele da linguagem universal. Sim. Que tem algumas regras específicas de cada língua que a gente pode determinar, né, as diferenças e as coisas que cada língua tem em comum para entender melhor as línguas. E a gramática é basicamente uma dessas coisas. Então é mais para se entender a língua, para cada um se entender, do que para ser uma regra geral, né? Sim, e tipo, imagina, isso já é difícil, né? Uma regra geral, vamos dizer, em algo como a língua, que é tipo. Desculpa falar assim, né? Provavelmente não sei o que você vai achar, mas assim, eu acho a linguística basicamente muito da lógica. Isso é pura lógica. E eu não eu, por exemplo, eu sou uma negação em linguística. Eu li, obviamente, eu conheço, obviamente, porque eu sou praticamente formado, mas eu não entendo nada, entende? Tipo, mas assim, o que eu entendo é que é muita lógica. Precisa ter, assim, uma mente bastante, assim, focada em lógica. Sim. Então, assim, pensa em encontrar lógica em uma coisa tão subjetiva como a literatura, sabe? E teve gente que tentou, né? A gente tá falando nesse podcast inteiro, que teve gente que tentou e falhou. Por quê? Porque eles tentaram fazer uma receita de bolo, né, pra narrativa. Colocar a narrativa numa caixinha. E a narrativa não funciona dessa forma, né? Então meio que backfired. E se tornou isso. E tem, assim, acusações de, mas daí vai virar bagunça, daí ninguém nunca mais vai ler, não sei o quê. Sabe, assim, tipo, olha só, eu tenho 24 anos, sabe? E um dos livros que eu mais quero ler no momento, além do livro que eu tô lendo agora, que é O Gigante Enterrado, o livro que eu mais quero ler no momento é Moby Dick. Sabe, tipo, um livro que foi escrito, sei lá quando que foi escrito, mas, tipo, há bastante tempo atrás. E, tipo, 200 anos, eu acho. 1851. E, tipo, assim, sabe, se literatura tivesse tão morta assim, eu não estaria aqui querendo ler Moby Dick, sabe? Mas também, de forma geral, eu acho, tipo, que é muito aquela questão de as pessoas acham que só porque é popular é ruim. Exato. E também eu queria comentar que esse discurso é basicamente o mesmo discurso de não, a língua tá morrendo, estão fazendo pronome neutro, não sei o quê. Porque a língua, a narrativa, assim como a língua, ela evolui, ela muda com o tempo. Então tem várias formas de narrativa. Então tem, por exemplo, se você for pegar o modernismo, o modernismo que a gente chama já de 100 anos atrás, então Clarice Lispector, a gente tem peças do Nelson Rodrigues, tem o bendito que eu esqueci o nome agora, o irlandês lá, que eu esqueci o nome, o que escreveu Finnegan's Wake. Então, a gente tem aquele bendito lá. O Fitzgerald. Isso. Então a gente tem toda essa galera que há 100 anos atrás já estavam. A Virginia Woolf, inclusive, já estavam indo além dos padrões do que era a literatura, do que era a narrativa, até porque, como a gente pode ligar com o Freud, por exemplo, e toda
a questão do nosso subconsciente, porque no modernismo eles começaram a trabalhar com o subconsciente, né? Com os fluxos de consciência. Então ali quebrou um padrão da narrativa, né? E o próprio James Joyce também. Sim, então eles foram quebrando padrões e até hoje são quebrados esses padrões, sabe? Então a narrativa, ela vai mudando com o tempo, é normal. Não é porque é uma coisa popular, uma coisa diferente, que ela é ruim. A narrativa, ela só tá se mudando, né? Ela tá se evoluindo, basicamente. Eu penso também em Kafka nessas horas, sabe? Porque, tipo, ele não fez muito sucesso quando ele estava vivo. Ele fez sucesso quando o Walter Benjamin fez uma análise de um dos contos dele, que eu esqueci agora qual foi. Não lembro se foi, tipo, se fez uma análise sobre o processo ou se foi sobre algum outro conto, que eu não lembro agora. Acho bem provável que tenha sido o processo. Tudo bem, enfim. O ponto é que, assim, ele ficou famoso por causa disso, por causa dessa análise do Walter Benjamin. Inclusive, eu recomendo o Walter Benjamin para todo mundo que gosta de análise, de literatura e não sei o que, de arte também. Ele é muito bom. Mas, enfim, eu penso nisso porque, assim, tipo, na época, assim, sabe, tava acontecendo exatamente a mesma coisa que tá acontecendo agora. Na época, as pessoas estavam tudo, tipo, ai, nossa, mas ninguém mais lê clássicos hoje em dia. E, tipo, tinha ali um puta escritor foda e ninguém tava dando valor para ele, sabe? E ele morreu sem saber o quanto as obras dele impactariam o mundo, sabe? Então, tipo, quantos escritores a gente teve, assim, quantos artistas que seguiram, que infelizmente aconteceu a mesma coisa, sabe? Que é difícil viver no mundo querendo café quando as pessoas querem só leite. Desculpa. Ódio, eu vou te bloquear, Lavínia, antes. Eu tive que trazer essa porque a pérola da semana passada foi o autor do texto do Leite querendo se comparar a Machado de Assis, isso me lembrou essa pérola. Eu queria tanto, mas tanto ter essa autoestima, já pensou? Cara, você, pra ser um escritor, tu só precisa escrever, tu não precisa ser bom, sabe? Porque todo mundo te dá valor, sabe? Meu Deus. Enfim, vamos terminar aqui. Terminamos com leite. Terminamos com leite. Então, é muito difícil viver no século do café, quando você quer leite. Ou o contrário, não sei. Eu acho que é o contrário, mas enfim. Enfim. Se você gostou desse episódio, comente, compartilhe, mande para seus amigos, fale com o crush, puxe assunto, não sei. Bota para vizinhas escutar. Escute enquanto estiver tomando leitinho com crush. Que ódio, Lavínia! Enfim, se você gostou de me ouvir falando sobre psicanálise como se não houvesse amanhã, compartilhe, é isso. Escute nossos outros episódios onde a gente fala sobre música, incansavelmente sobre narrativas na música, incansavelmente sobre aliens, Outro Espaço e o número 42, e sobre os nossos gostos pessoais. Isso. Nossa, essa foi uma ótima lista, inclusive. Obrigada. Enfim, é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Provavelmente vai aparecer na sua timeline uma enquete sobre o próximo episódio, porque é isso. O vem aí, né? Vem aí. Vamos de mistério. Enfim, mande e-mail pra gente se você quer compartilhar alguma coisa conosco. Interaja. Mande mensagem por mensagem direta no Twitter, coisas do tipo. Tá liberado mandar cartinha de fã. Seria divertido ler cartinha de fã nesse podcast. Enfim. Seria maravilhoso. Por favor, nos mandem cartinha de fã. Nosso e-mail está ali embaixo. Contribuam com esse sonho. Façam esse sonho acontecer. Tchauzinho. Tchauzinho, muito obrigada. Até mais.